Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e vou ser sua host o dia de hoje. Como vocês sabem, aqui a gente fala de coisas além do crachá, além das formalidades, para entender o que verdadeiramente faz as pessoas e organizações crescerem de verdade. E hoje, ele é um dia muito especial, porque nós começamos oficialmente nossa segunda temporada do Além do Escritório. O nome dessa segunda temporada é Echar Fora do Script. Conversas com líderes e especialistas que estão fazendo diferente, já seja na indústria, no terceiro setor, na gestão emocional de coletivos. Enquanto muitos conteúdos lá fora, elas ainda reforçam padrões de liderança genérica, soluções pasteurizadas, nós aqui vamos falar de verdade, temas que realmente importam. Então, o dia de hoje, pessoal, eu tenho uma super convidada que vocês vão amar igual que eu, tá? Mas antes, queria pedir para vocês que nos está seguindo aí, que está engajado com todos os episódios, dar lá uma moral para nos seguir dentro do YouTube, no LinkedIn, para nos seguir também no Instagram. E bora lá? Tá preparada, Dani? Muito. Ah, isso aí, isso aí. Então, como sempre, lembrando, este é um podcast que é co-realização com a Fluency Paz, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da Decoding Potential, o hub de soluções em RH e desenvolvimento humano. Hoje, como comentei, a gente tem a Dani Moscardini. Ela é gerente de cultura, desenvolvimento humano e desenho organizacional dentro da GWM. Dani, a tua trajetória eu amei. Achei que ela é super diversa, mas eu sempre falo que ninguém melhor que você para se apresentar, tá? Para o nosso público. Quer nos contar um pouquinho sobre ti, sobre a tua experiência? Bom, primeiro, olá a todos. Uhum. Karen, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente Imagina. honrada de estar aqui com você. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência em RH, né? Eu comecei na Siemens, mas eu comecei na Siemens lá em Curitiba, Legal. com comunicação interna e RH, os dois dentro de uma área. De lá eu fui para a Disney, trabalhei nos Estados Unidos por um período, voltei, fui para um escritório de consultoria, também ainda mesclando muito a comunicação, porque eu sou formada em comunicação, em relações públicas, e aí entrei na Volkswagen em 2010, com comunicação interna, dentro de RH, menos de um ano depois mudei para o RH corporativo e lá sim eu comecei a desenvolver diversos projetos e fiz grande parte da minha carreira, porque eu fiquei quase 15 anos na Volkswagen, então um carinho enorme, foi Sei o que é, Dani, isso aqui é. Também trabalhei em montadoras. Nossa, é uma escola, assim, fantástica, conheci muita gente excepcional, me desenvolvi muito como profissional, minha primeira cadeira de liderança foi lá, consegui também evoluir na liderança, já dentro de educação corporativa, cultura, e no começo do ano, agora, então faz 6 meses exatamente que eu migrei para a GWM, é uma montadora também, né, uma indústria automotiva Chinesa? chinesa. Chegou no Brasil no final de 2021. A gente hoje tem 3 modelos, já lançamos mais 2, agora ainda não estão. 3 modelos nas ruas, 2 que ainda virão para as ruas esse ano. A gente está crescendo bastante. E a nossa fábrica vai começar a operar agora, muito em breve. Estamos a todo vapor lá para começarmos também a nossa produção nacional, muito felizes com isso. E muitas conquistas, assim, durante esse período também. É muito legal. Bom, ela não falou, mas ela também é uma super mãe de 2 super filhinhas, tá? Uma de 10, uma de 13. Legal, Então, legal. eu vou falar que é o meu time mais desafiador, Eu tenho o time mais desafiador. Muito legal. que mais me ensina, que mais. Eu tenho a água e o vinho em casa, então eu consigo treinar muito minhas habilidades de liderança dentro de casa, porque são 2 perfis completamente opostos. Então, tem Com certeza. muita coisa que eu E tenho aprendo. certeza que dentro de todos os roles de muitos anos de experiência, esse com certeza é um dos que mais Nossa, é tem te intensivão, né? desafiado, né? Intensivão e a gente consegue testar muita coisa também de Com liderança. certeza. Então, eu digo que a maternidade é o maior
aprendizado de soft skills que não é uma pausa de carreira, é uma imersão em soft skills. Com Seja a certeza. E liderança. acho que também de propósito, ainda não sou Muito. mãe, mas acho que Uhum. também te dá muito propósito. E tem uma parte que eu também não falei, que eu esse ano também ingressei na APSA, que é a Legal, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, e eu estou como responsável da região do ABC. Então legal. também sigam a APSA e aproveitem todos os conteúdos que a gente oferta por lá também. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a inovação na indústria, ela costuma ser um grande dilema, tá? E mais que líderes como a Dani, que já trabalhou em indústria pesada por muito tempo, tá? Eh, a gente, de alguma forma, sabe, enquanto líderes, pensam em novas estratégias e tecnologias disruptivas, mas a gente sabe que onde realmente aparece a inovação é na operação, que muitas vezes não se vê como parte ativa desse processo de inovação. No entanto, a verdade é que a inovação ela só acontece de maneira sustentável quando nasce na base, tá? Quando cada operador, técnico, engenheiro se sente protagonista. E, obviamente, seguro para propor, testar, implementar ideias. Então, transformar essa cultura exige muito mais que boas intenções. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente precisa de liderança autêntica, visão clara e uma abordagem prática e consistente para que segurança, inovação e performance aconteçam juntas. Então, a ideia é que hoje Dani, com sua super experiência que vem de trabalhar em indústrias pesadas, em grandes montadoras nos últimos anos, ela consiga nos ajudar a entender um pouquinho como funciona isso, principalmente no chão das fábricas, que eu acho que tem sido uma aprendizagem que ela tive durante todo este tempo. Então, a ideia por isso é exatamente que a Dani nos traz isso hoje, tá? Dani, quero começar com uma primeira pergunta, e é como despertar o protagonismo em times operacionais que historicamente foram vistos como executores e não como criadores dentro de um processo de inovação nas organizações. É, é fácil, né, essa pergunta. Não dá para a gente falar em despertar nada em ninguém sem um exemplo, né? Então, Perfeito. independente de qualquer time, né, que seja operacional, administrativo e liderança, sempre tem o exemplo de cima, né? Então, primeira parte que eu diria é a função da liderança nesse contexto. E para todo esse contexto, né? Porque a inovação não acontece sem a segurança que você falou. E aí a segurança vem da confiança. E a confiança vem do relacionamento, de quem é o meu time, com quem eu estou trabalhando. E o que você falou é muito verdade na questão do operacional, pensando em chão de fábrica, né? O executor, o não questionador, e o repetidor de tarefas, sem entender o todo. Então, talvez mudar, talvez não, mas assim, mudar a forma de engajamento dessa pessoa para a função que ela está exercendo é fundamental. O operador que está no chão da fábrica só faz o mais importante daquela empresa, que é o produto. E é isso que ele precisa entender, né? Existe lá a clássica história da moça da faxina da NASA que dizia que levava os homens à Lua. E é isso que as pessoas que Que estão no legal, chão de fábrica muito precisam legal. entender. Eles não estão apertando um parafuso, eles estão realizando um sonho, que a gente também não vende carro, né? E agora eu vou falar da minha indústria automotiva, né? Que Não legal. vende carro, vende o sonho de uma pessoa. E como é que ela melhora o sonho? Como é que entrega a qualidade desse sonho? Como é que eh, essa pessoa que está ali no chão da fábrica vê o sorriso e o encantamento do cliente no final da cadeia, que é isso que ele está fazendo, né? É isso que ele está provendo. Então, a gente aumentar esse espectro desses colaboradores é parte fundamental para ele entender o processo todo, para ele fazer com mais qualidade, para ele entregar a parte dele mais redondinha para o próximo e para o anterior também entender isso. E aí a roda acaba virando de uma forma diferente, né. E quando eu falo de inovação aqui, Karen, eu queria até reforçar que aí a minha percepção
a gente não fala de inovação disruptiva, é uma melhoria de processo, é um ganho de processo, de tempo de processo. É, É substancial, passo a passo. é isso. Ela vai vai aumentando, Porque gradativa, Porque quando a gente fala em inovação, pensa: "Ai, vamos montar um squad e trabalhar de forma só para isso. diferente". Não, isso não vai acontecer na cadeia, na linha, né, na linha de montagem de um carro. Você não vai montar um squad para montar diferente, existe uma cadeia produtiva ali, né. Mas você pode sugerir melhoras efetivas e ganhos concretos dentro da linha, desde que você entenda o seu processo, você veja o propósito no que você está fazendo, a sua liderança te dê confiança para você dar ideias e testar algo que não gere, obviamente, nenhum risco, de segurança, por exemplo, para o cliente final ou de qualidade para o produto. Mas essas pequenas coisas fazem, o estímulo do colaborador a realmente trazer essa inovação, a se sentir pertencente, a ter segurança e ter confiança e né, no trabalho que está fazendo para performar de uma forma melhor, porque no fim do dia é isso que a gente quer, né. É, com certeza. Me fala assim, não necessariamente na tua empresa atual, mas em algum momento em que você percebeu que inovação e segurança, elas só seriam realmente sustentáveis, se viessem da base? Ou algum exemplo que você, de alguma forma, já experimentou durante os últimos anos? Que seja que possa falar, obviamente. Sim, sim. Eh, por que que só faz sentido se vem da base? Porque eu me enxergo no outro. Eu posso dar exemplos, de uma implementação de cultura mesmo que eu fiz. Eh, quando a gente quer mostrar, o valor, né, da empresa, ou o comportamento esperado para aquele momento, não adianta eu falar, porque vai ser mais um papo de RH, né, vai ser: "Ah, mas olha lá, a pessoa fica no escritório, não sabe o que está acontecendo aqui, e vem aqui falar alguma coisa que não faz sentido para a nossa realidade". E aí com cultura eu bato muito nisso, né, porque a pessoa tem que entender o sentido no contexto dela e usar aquilo para aquele contexto. Por que que eu estou falando isso? Porque quando um operador fala ou quando um operador dá ideia, os outros se enxergam nele. E aí faz sentido, e aí tem segurança, e aí se o meu colega fez, eu posso fazer também, eu tenho espaço para fazer também. É por isso que precisa, primeiro as 2 coisas andarem juntos, a segurança de eu poder falar e a inovação que eu vou trazer e a ideia que pode não dar certo, mas foi alguém igual a mim que fez. E se alguém igual a mim que fez, É eu possível, valido. é É, possível. Eu acho que existe um tabu que você só consegue inovar em indústrias como a tecnologia, como setores como tecnologia, mas talvez dentro da indústria pequenos ajustes podem fazer a diferença. Me conta uma história assim, um caso onde você acha que protagonismo dentro dessa jornada fez realmente a diferença. bom, a gente tinha, na Volkswagen, acredito que ainda tenha, programas de geração de ideias, programas de melhorias de processo, que se Legal. juntem os donos daquele processo, então representantes da função operacional mesmo, eu não estou falando nada fora do operador, que eles debatem soluções para os problemas existentes. E aquilo traz ganho. E a gente não está falando de diminuição de pessoas, de diminuição de função, não, mas ganho no processo que ele está fazendo. Em vez de dar 10 passos para ir buscar o material, dou 5. Eu já ganhei muito naquele metade do processo eu Total, e ganhei. tempo desses, né? Então, assim, lá, por exemplo, foram, incluídos, drones para leituras de QR Code na logística, para localização de peças. Agora na GWM mesmo, a gente não começou a operação ainda, efetivamente, né, na fábrica. Mas o diretor da fábrica tem tanto esse mindset, acredita tanto que a inovação acontece em qualquer lugar, que a gente já está montando programas para que os Legal, operadores passem e já vão para a linha com esse mindset de melhoria contínua, que né? De legal. como que a gente pode melhorar os nossos processos, como pode ganhar tempo, como a gente pode dar ideia para a qualidade ser melhor, eh, e para eles já chegarem capacitados com essa visão. Mas aí eu volto um passo atrás. Não adianta
só os operadores terem essa visão. Se a liderança não tiver por trás e sustentar e estimular e gerar essa segurança, né, nas pessoas para que eles possam fazer isso, né? Então não acontece uma coisa sem a outra. Então a organização toda, todos os níveis precisa estar indo para a mesma direção. Senão a ideia vai ser dada, mas não vai ser considerada, por melhor que seja. Já ouvi muito dizer, a inovação não pode acontecer no chão de fábrica. Para mim é onde mais tem que acontecer. Porque o dia a dia é o que está literalmente movimentando, é o que sabe o que está dando certo ou não. E você sabe que, pensando, né, nos blocos de montagem, né, nos blocos, eu acho que bloco não é a palavra melhor, mas assim, nos momentos da produção de um Demontagem. carro, né, então estamparia, pintura, armação, estamparia, armação, pintura e montagem final, vai, em 4 grandes blocos. A inovação já acontece ali, mesmo sem esse nome, né, e isso de anos. Então, quanto antes eu identificar alguma falha no processo, alguma operação que não aconteceu 100% adequadamente, melhor vai ser meu resultado no final, que eu resolvo aqui, no ponto que aconteceu, não deixo passar o fluxo. Isso já é um modelo mental ágil e de inovação para que não aconteça o pior lá na frente. É quase que um testar antes, né, um errar antes, É, né. com certeza, com certeza. Os temas de segurança e inovação, elas podem ser vistas como conceitos contraditórios. Como você mesma falava, o pessoal da operação ele não pode inovar, mas como a gente faz, mas eu também entendo que ao mesmo tempo, eles também precisam seguir uns padrões, porque a gente tem muitas Regras e regras normas. que fazem parte para garantir a qualidade do produto, mas de alguma forma como é que a gente consiga equilibrar esses 2 elementos? Segurança e inovação, e obviamente para conseguir garantir os padrões mínimos de qualidade que se precisa dentro desse processo. Como vocês fazem para ou como você já fez dentro da tua trajetória para tentar equalizar essas 2 coisas? A segurança, física, né, do nosso cliente final, independente em qual empresa estiver, é o que mais importa, né. A qualidade do produto é o que mais importa. São coisas indiscutíveis e que não vão ser colocadas em xeque ou em risco em nenhum momento. Então isso é um ponto pacífico. Uhum, Aqui a gente não mexe. Mas existem várias outras ações que podem ser feitas, né, e do mais simples, assim, de melhoria de processo mesmo, né, que podem ser ganho então uma coisa não inviabiliza a outra, sabe, elas têm que caminhar juntos, mesmo porque os operadores a melhor ideia quem vai dar é quem faz o processo. Eu não consigo dar uma ideia para você melhorar seu podcast se eu não conhecer a fundo como é feito, o que é feito. Eu posso vir aqui com milhões de ideias que não fazem o menor sentido, não adianta, eu preciso conhecer aquele processo. com certeza. Então aquela pessoa tem que falar o que vai fazer ou não. Por isso que a gente, lá na Vox, o programa Geração de Ideias era muito fomentado. A gente chegou, algum ano, foi inclusive, o prêmio era um carro mesmo, para a pessoa que melhor desse a ideia para de melhoria do processo de um determinado produto. E ganharia o produto no final, né. Por quê? Porque não é quem não está dentro do processo todo dia e conhece muito aquilo que vai dar a melhor ideia. A gente pode ter devaneios sobre aquilo, mas se o operador não tem e aí eu vou falar de outra segurança, que é a psicológica, por conta da confiança que ele está inserido naquele contexto de trabalho. Se ele não tem esta segurança psicológica com a gestão, com um líder que sabe que vai olhar o que ele está falando, que vai entender o que ele está falando, que vai levar para frente o que ele está falando, para que eu vou fazer? Talvez seja um desgaste, uma exposição desnecessária e um ganho de milhões que eu posso ter no final, porque qualquer Com certeza. ganho gera muito dinheiro no final, né? Então, as duas seguranças, a psicológica do colaborador que dá e a física do cliente com a qualidade do produto, elas têm que ser consideradas e não podem ser desconsideradas nas ideias que eu vou dar. Óbvio que eu posso dar uma ideia, vamos aumentar o tamanho do quebra-sol
para diminuir o sol batendo no meu rosto. Putz, ótimo, vai diminuir, meu problema está resolvido. Mas é um item que eu não posso fazer, porque diminui a minha visibilidade e restringe a segurança do condutor. Então são ideias que, se eu que não conheço o escopo, não conheço, né, toda essa questão técnica, que é o meu caso de não conhecer, posso dar, mas totalmente inviável. E é por isso que todo mundo tem que, né, todo mundo daquele processo tem que estar envolvido É, para serem reconhecidos, terem segurança e ser alguma coisa que faça sentido, né. com certeza. Quais são os maiores desafios, pensando no nosso tema, ao implementar essas mudanças profundas nas organizações? Qual tu acreditas que são? Que você conseguiu ver durante esses anos, assim? Quais são os maiores desafios culturais para conseguir a gente instaurar essa cultura de segurança, de inovação nos locais até menos onde a gente menos acha dentro das empresas? É mudar o padrão, né, a vida inteira todo mundo foi Repetir, treinado. repetir É comportamentos. isso. Todo mundo foi treinado a fazer de um jeito. Não questione, siga as regras. Aqui está o procedimento, faça igual está aqui, né? Sem, mas eu tô vendo que não, né? Não vai funcionar. Não, mas é o que está escrito, então faça assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso é o mais difícil, né? Porque a liderança novamente, é fundamental. Sem ela, e principalmente a liderança direta dos colaboradores, né? Óbvio que todos, porque o C-level é o direto, né, da primeira linha e depois vai cascateando. A liderança, ela precisa ter entendido efetivamente o valor disso. Porque mudar não é fácil. Eu brinco que se mudar fosse fácil, a gente já teria feito na vida pessoal mesmo muita coisa, Com né? certeza, com Mas não certeza. é. É sair Uhum. do nosso quentinho ali, do nosso conforto, é muito difícil. E para isso a gente precisa ver muito valor, a gente precisa querer muito. E a gente não precisa querer muito só o resultado, a gente precisa querer muito enfrentar o processo inteiro de mudança para ver o valor do resultado final. Então, esse para mim é o maior desafio, fazer as pessoas mudarem. E dos mais simples aos mais complexos comportamentos. E eu estou falando de comportamento, porque mudar processo, querendo ou não, é fácil. Eu sempre falo isso, mudar o processo é muito mais É muito fácil. mais fácil. Mas bancar aquilo no comportamento depois é muito mais difícil, né. Então a gente precisa querer mesmo esses desafios do dia a dia. Pra gente mudar tem que ter comunicação, processo e o comportamento, né, a liderança ali dando o exemplo. Então para mim esse é o mais difícil, mudar as pessoas. Então é o mudar do vamos conversar e ouvir ao invés do não gritar, né, ao invés de eu Entendi. gritar, né. Não vou gritar para as pessoas fazerem o que está acontecendo, né, qual que é o seu ponto de vista. Como fazer a gente ter tempo de olhar isso numa linha de produção também que tem tempo de entrega, né, daquela operação e tudo mais. Então tem que a liderança ali é fundamental para fazer essa diferença e para começar a dar o exemplo. E para começar a cobrar os colegas, os líderes e os subordinados deste comportamento que a gente quer que apareça, que seja visto e sentido em toda a organização, né. Então eu preciso ser exemplo. Eu brinco que eu, como cultura, tenho um telhado de vidro muito grande, porque se eu não for exemplo dos valores, e dos comportamentos da organização, eu não sirvo para estar lá. Porque, querendo ou não, eu sou o espelho do que as pessoas precisam. Só que eu sou a pessoa que dissemina a informação. E a partir disso, a liderança precisa também ser o espelho do que está acontecendo, né? E a liderança operacional precisa ser o espelho, por mais difícil que isso seja, mas ela só vai ser o espelho se a liderança de cima for, e a de cima for, e o presidente for. Porque se o presidente faz ou não faz, por que que eu vou ter que fazer? Então, assim, precisa vir de cima o tom, o exemplo, para a gente conseguir chegar lá no final e a pessoa falar: é melhor a gente não colocar essa ferramenta aqui, mas colocar aqui, porque eu preciso me deslocar e me virar menos. Só assim ele vai se sentir confortável por falar, né? E É. dar essa ideia. É, com certeza. Só fazendo um parênteses, pessoal, quando você falou agora,
É, lá quentinho, quando você está no lugar lá quentinho, gente, se tem uma coisa que essa segunda temporada tem, e que começou muito fria, gente. Para os que não são de São Paulo, a gente aqui, meu, a gente tá como a 5 graus, então, quando você falou lá quentinho, eu falei, É. meu Deus do céu, tá quente, precisamos quente mesmo. Pois é, Tá tudo bem aí, tá Dani? Tá tudo tudo bem? bem, tá Tá, tudo bem. perfeito. Agora já esquentei Tudo também bem, aqui. muito bem, muito bem. Bom, então, pessoal, eu quero agora, Dani, ir um pouco mais adentro de casa, a nossa área de gestão de pessoas e o nosso rol dentro de todo esse processo, para que tudo isso aconteça na prática, nas organizações. Na sua visão, quais são os principais erros que, de alguma forma, a RH ainda comete ao tentar conectar essa parte de resultado, pessoas, inovação? Quais são os principais erros que você acha que você vê, por exemplo, em outras indústrias pesadas, por exemplo? De forma geral, Sim, tá? O bem que, o que eu geral. percebo agora é que falta, a gente fala muito, mas RH ainda está muito pouco dentro do negócio. Hum, Porque não adianta eu resolver os problemas do negócio, porque eu estou ali, eu sou uma parceira de negócio, eu como RH, estamos todos ali para o resultado da organização, para um uhum, produto melhor, para o cliente mais satisfeito, para ter lucro. Se eu não entendo qual que é a dor efetiva do meu negócio, qual que é o KPI que o meu cliente busca, como que eu vou transformar essa cultura, pegando o gancho da cultura, para aquela área, eu só estou fazendo PowerPoint. Só estou falando coisas bonitas e conceitos, né? E aí eu uso bastante, eu tenho dado bastante treinamento sobre isso na empresa, e eu estou usando bastante exemplo do Brasil, né? Então, nós temos a cultura brasileira, mas cada estado tem a sua especificidade. E é o que acontece dentro da organização. Então, a gente tem a cultura da organização global, mas não adianta eu querer que seja exatamente igual implementada em cada business area. Porque cada uma tem a sua especificidade, cada uma tem o seu modus operandi, tem as suas pessoas e tem a sua liderança. Desde que tudo que aconteça em cada área esteja ao encontro do grande, né, do uhum. todo, tá tudo certo. Eu não preciso que todo mundo, e nem espero, pelo amor de Deus, que todos sejam robôs fazendo a mesma coisa, né? Então, para mim, é esse o ponto crucial. A gente sair da nossa cadeira e, assim, não ficar sentado na frente do computador e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, é que se relacionar, é entender a perspectiva do outro, é entender a dor do outro, conversar com as pessoas, juntar pontos de vistas e propor algo que faça sentido e as pessoas comecem a ver valor por que que o RH existe. Porque a gente não está aqui para criar regras, disseminar valores, e não ser exemplo e não adequar aquilo para a área de negócio, né? A gente está aqui para suportar e alavancar os resultados da companhia e para isso a gente tem que entender o outro. A gente Super falou das legal. nossas filhas, das minhas filhas, né, no começo. Não adianta eu maternar igual para as duas. Eu falei, é a água e o vinho. Uma é explosiva, a outra não. O meu approach tem que ser diferente. E para isso eu preciso conhecer as duas. E a mesma coisa dentro da empresa. Eu preciso conhecer minhas pessoas, eu preciso conhecer os Legal. meus negócios para poder oferecer o que eles precisam, não o que eu quero oferecer da minha cabeça. Legal. Aqui a gente acostumou falar muito de bastidores e queria te perguntar, como é a experiência desde uma líder de gestão de pessoas em uma multinacional, montadora de montar uma fábrica no Brasil? A gente falando fora of the record, tá? A gente me comentaste um pouco de todo esse desafio. Como é, de alguma forma, ter a experiência de montar uma fábrica no Brasil? Eu De acabo uma ficando. montadora. A gente está falando de uma indústria muito grande, pesada. Acho que poucas pessoas têm essa experiência. Conta para nós um pouco desses bastidores. Esse foi um dos meus motivadores para movimentar, assim, né, para ir para a GWM. Eu acabo ficando mais no escritório em São Paulo, mas tenho muito contato com a fábrica, que é onde Que é onde está o calor acontecendo tá, aquele tá borburinho. acontecendo, né? Então, assim, é muito desafiador tudo, né? Desde montar a linha de produção, então com Todo equipamentos, importado, imagino. equipamentos que estão vindo.
processos que são diferentes dos nossos. Porque, querendo ou não, o processo é muito parecido, mas existem suas especificidades dependendo da montadora e da cultura, né? Então, isso está sendo muito interessante e é muitíssimo interessante a cultura chinesa, né? A forma com que eles Que interessante. pensam. eh, eu brinco que os nossos chineses são diferentes dos outros. E eu acho que são mesmo, porque eles são muito abertos a tentar entender como é o Brasil, o que funciona no Brasil. Não estou falando aqui que eles vão fazer tudo o que a gente falar, não é isso. Mas, assim, eles querem entender a nossa perspectiva. E a nossa perspectiva é 100% diferente da perspectiva deles. Então, é Hum, muito interessante o valor que eles dão para cada coisa. A mudança do produto que eles fazem tão rápido para atender à necessidade do mercado brasileiro. O Raval que tem aqui, existe Raval no mundo inteiro, que é o Raval H6, e é um Raval que só existe no Brasil. Apesar de ter no mundo inteiro, foi, interessante. a tem especificidades para o mercado brasileiro, porque a gente entendeu o mercado e a gente mudou para o mercado. Então, assim como os outros produtos, né, o Ora 03 e o Tank 300 também, e os que vêm vindo. Então, a gente está aqui para atender as necessidades do cliente. E o cliente brasileiro é diferente do cliente internacional. E esse mindset deles é muito interessante, assim, é muito interessante. A forma de fazer as coisas acontecerem, a velocidade com que as coisas acontecem. Para montar uma fábrica, e aí eu cheguei na GWM no começo do ano, não tinham 300 pessoas, hoje a gente está com mais de 600. A gente está treinando os operadores antes de ir para a linha muito, Com muito, certeza. A para ir gente com estar o nosso operando. modus operandi, para ir com essa questão da inovação que a gente falou antes. O diretor da fábrica é uma pessoa extremamente experiente, que também traz muito isso. Eh, Tem algumas questões de debates intensas entre chineses e brasileiros, porque sim, a gente tem muitos colegas chineses aqui. A gente tem nem 4 anos de operação no Brasil, né. Então, tem muitos chineses ainda aqui para implementar e para Que entender legal, o que legal, contexto. que Então, legal. assim, é muito interessante, assim, é uma velocidade que eu não tinha experimentado antes. Muito legal. Eu sempre falo, eu já cheguei a ser a colombiana, morando em Brasil, trabalhando para uma empresa francesa e uma japonesa ao mesmo tempo. Então, eu sei o que tu está falando. Na marra, aprendi sobre isso, mas acho que é única essa experiência que realmente estás vivendo, de conseguir fazer parte de, literalmente, estabelecer uma montadora gringa no Brasil. Muito legal, muito legal. Falando assim parece ser fácil, tudo Não, eu sei que não flores, é. mas De não fato, não ela é, não né, é. não é, De fato, não não é. é. Tem que ter protagonismo, tem que ter dados e fatos e conhecimento do que você está fazendo, Com e certeza, tanto para isso quanto para a gente propor ideias e soluções no negócio, né. com certeza. Para os brasileiros E inclusive. para aprender a influenciar de alguma Claro. forma, porque é diferente influenciar chineses a influenciar brasileiros. Não, a gente Cada não um tem acha nada, a gente só apresenta a questão certezas, certeza, comprovações. Olha, a gente já testou, a gente já fez, o resultado foi isso, isso e isso. Olha perfeito, a pesquisa mostra A, B e C. Não vamos fazer D, não vai funcionar, então tá bom. Então, perfeito. isso é muito interessante de alguém, por exemplo, da nossa área de talent management, de cultura. Antes a gente tinha um RH mais para estruturar mesmo, de fundação, então É, remuneração e benefício, processos folha, básicos para isso. garantir que rode a roda. E agora mostrar algo que é mais etéreo, né, não tem nada de etéreo, aqui Né, é na base da tangibilizar. concretude. É, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, você sabe que cada temporada a gente sempre estreia um novo quadro, e esta temporada não vai ser diferente. Então, a gente vai estrear contigo um novo quadro que se chama Sim ou Não, Justifique. Pronto, Dani? Pronta. Mas primeiro, como é que ela funciona, tá? Para você também que está escutando lá. Basicamente, a gente vai trazer algumas afirmações polêmicas. A nossa convidada vai ter a oportunidade de responder sim ou não. Mostra aí, Dani, para o pessoal. Sim ou não. Muito bom, muito bom. E, obviamente, você vai justificar o porquê sobre elas, tá? Ela não viu essas perguntas antes, tá bom, pessoal? Então, a gente vai estar aqui bem na marra. Tudo certo? Então é simples. Então, é simples responder sim, não.
e justificar rapidamente o porquê você acha que aquela afirmação você concorda ou não concorda. Tá bom? Então, só lembrando, não existe pergunta certa ou errada, só opiniões. E está tudo certo. A gente Boa. lida com elas. Tudo bem? Beleza, então, preparados, então? Primeiro, então, eu até trouxe elas aqui, porque a gente quer que seja um novo quadro mesmo, gente. Então, bora lá, Dani. A primeira, o RH ainda é visto como burocrático demais pelas equipes operacionais? Sim, Por quê? porque em alguns momentos a flexibilidade não existe, e vou dar exemplos claros de regras e leis que a gente tem que seguir, e são muitas, e Uhum. não vai ser, não vai deixar de ser burocrático, com justificativas e tudo mais. Mas eu acho que falta também a gente parar e respirar em cima disso para ver como a gente pode ser menos burocráticos para essas equipes, com menos fluxo. Ah, não, liga para o tal, não é comigo, vai lá. E às vezes faz o cara se deslocar, ou a cara se deslocar, ou tentar vários meios de comunicação e vários steps para conseguir uma aprovação. E geralmente o que esse público precisa são coisas simples. Simples, simples. Ah, não caiu o salário dia X. Isso. Ah, ajuda, eu tô O que aqui. significa esse Você tem que me desconto? contar. Então, aí tem vários steps para chegar nisso. Com certeza. Mas agora, fazendo a minha própria defesa, as minhas últimas experiências mostram que o RH também está sem esse tempo de respirar e de se dedicar a isso, né? Então, eu acho que sim, somos burocráticos e sim temos que achar este momento, porque é possível, né, da gente melhorar esse processo. Muito legal. Tá vendo? Tá saindo bem. O que vocês acham? Né? Muito bom. 2. A inovação só acontece de verdade quando tem um orçamento específico para isso. Não! Por quê? Esse é um não bem grande. Por quê? Porque não precisa de dinheiro, né? Para melhorar processo, para dar ideia, eu não estou falando de mudança, vou mudar o processo inteiro da fábrica. Vai ser uma inovação gigante da tecnologia Disruptiva, o embarcada. novo OpenAI da... Isso, não estou falando disso. Mas quando o mato está alto, qualquer cortadinha é uma Perfeito. inovação, ganha tempo, ganha dinheiro, ganha velocidade, eh, ganha ergonomia, ganha um monte de coisa. E eu posso dizer que muitas, mas muitas vezes, eu não sei dizer se é a maioria, a gente não precisa de investimento. A gente só precisa de boa vontade, a gente precisa de E protagonismo, dar espaço. dar espaço, de uma liderança, né, que É, propõe esse momento e essas ideias, e a coisa acontece. com certeza. E escuto muito, ai, mas faz em Excel. Pô, faz em Excel, olha o mato alto. Faz isso, Propõe uma total. fórmula, qualquer coisa aqui para melhorar o processo. É, o mato está alto mesmo, viu? É no simples. É no Eu sim. sempre falo É que isso. o verdadeiramente difícil é você manter as coisas simples. Hoje em dia a gente está querendo sempre adornar, colocar um monte de cereja no bolo nas coisas, mas o verdadeiramente difícil é você manter no simples. O arroz e o feijão temperadinho Total. faz total diferença. Faz, Não, dá super certo. às vezes é falar com o colega. É falar com o Todos cara com que tá certeza. com a cara que tá ali do seu lado. Com E certeza. resolver o problema. Mas não, aí tem não, mas aí vem lá muitas questões da mudança que são difíceis, né? Mas então eu não vou falar e aí continua aquela questão. Então, assim, não, sem orçamentos. Muito bom, muito bom. Um líder, terceira, um líder precisa ser necessariamente amado pelo seu time? Não. Muito bom, muito bom. Não, Por quê? porque buscar isso é não fazer liderança. Porque a maioria das decisões, talvez, não sejam as que as pessoas queiram. Muitas respostas não sejam as respostas que as pessoas queiram ouvir, ou os direcionais que as pessoas. E às vezes vai ter que ser assim, e ponto. Às vezes é isso, né? A gente vai fazer isso nesse momento. Então a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não ser amada. Ser amada a gente busca
Em fora outros fora espaços da da vida, empresa. fora da Você empresa. sabe que eu costumo dizer, e aí isso é meio polêmico, que para mim eu não trabalho. Ah, aqui na empresa somos igual uma família. Não, não somos família. Na empresa nós somos empresa, nós somos um time em busca de um objetivo em comum. E a gente vai fazer o máximo para que a gente alcance os melhores resultados. A família a gente tem em outro lugar, né? Porque na família passa-se muito pano, encoberta-se muita coisa, e na empresa a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que os processos sejam mais eficientes, que as coisas aconteçam com maior qualidade, e que o valor seja percebido pelo nosso cliente, tanto interno quanto externo. Então, a família a gente deixa para fora da empresa, que a gente é um time, e aí vem essa questão. No time, o líder não vai fazer o que agrada, vai fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes não vai ser o mais adorado, mas vai ser admirado e respeitado, que é outra coisa. Com certeza. Tu fala muito de treinar e justo a gente conecta com nossa quarta pergunta. Cultura organizacional se transforma mais pelo exemplo ou por treinamento? É só pelo exemplo. O treinamento é Se, informa. mas se transforma, sim ou não? Pelo exemplo? Pelo exemplo. Sim, Ah, perfeito, sim, perfeito. pelo exemplo. Pelo exemplo. Porque o treinamento eu posso dar 1 milhão, posso colocar 1000 placas, fazer campanhas maravilhosas, apelativas, lindas. Se eu não faço, não transformei, não mudei, não fiz nada. Eu só fiz coisas bonitas visualmente. A cultura acontece no dia a dia, nas decisões que eu tomo, no processo que mudou, na diferença de tratamento que eu vejo acontecer com o outro. A cultura é vista, é vista, é concreta. Não é um papel bonito na parede. E nem um treinamento bem dado. O treinamento pode ser ótimo. Em Se qualquer ele não treinamento, usa. se não usa, não serviu para nada. Eu posso ler 1 milhão de livros. Se eu não uso nenhum conceito que eu aprendi, não serviu para nada. Então, assim, é a aplicação que faz a diferença. As pessoas são naturalmente resistentes à mudança. Sim, Por quê? que é difícil, né? Não é difícil sair da cama quentinha hoje com Com 3 esse frio graus, de 3 graus. mudar o meu Pois é, estado. É muito pois é. difícil, né? Pois é. Eu tenho 43 anos. Fiz 43 anos, eu falo com as, eu vou dar um exemplo bem bobo, vai, eu falo com as mãos, né? 43 anos falando. Ah, agora, a partir de agora, nós decidimos que não pode mais mexer as mãos para falar. Nossa, dificílimo. Qual que eu vou, o que que eu ganho com isso de não mexer a mão? Qual que é o impacto que eu estou gerando que é ruim para o outro, que eu não posso mexer a mão? Se eu não explicar a fundo, não entendeu? Fala-se muito no propósito, mas a causa raiz ali do porquê e ver que eu vou ter um ganho, porque eu sempre tenho que ter um ganho para mudar, sempre. Eu não vou mudar para ter um prejuízo para minha vida, ou para o meu processo, ou para minha atividade. Eu sempre tenho que ter um ganho. Qual que é o ganho que eu vou ter? Vale a pena? Se valer a pena, é um bom começo. E aí eu preciso fazer muito. Aí, de repente, mudei e eu nem percebi. Aí, ok. Mas se eu não conseguir ver esse ganho, imagina que eu vou sair da minha cama quentinha de manhã para enfrentar um frio. Não, não. Com certeza, com certeza. E Dani, a gente está chegando mais ao fim do nosso podcast Mas dia já, de hoje. Tá vendo? Parece que passou 5 minutos, mas já estamos mais de 45 minutos aqui falando. Muito legal. Quando a gente tem conversas e papos legais, o tempo passa muito rápido. Eu queria que você, se você pudesse dar algumas dicas para os RHs que estão trabalhando, principalmente com pessoas que trabalham no chão de fábrica, quais seriam as dicas que você daria para ele? A gente tem RHs aqui de todos os sectores e com certeza temos muito que nos escutam que estão passando pelo mesmo momento que tu estás passando ou que estão passando ou que a tua experiência poderia ajudar eles dentro dessa jornada. a primeira dica que eu daria é levantar da cadeira e ir até o cliente. É escutar o que está acontecendo, entender aquele contexto. Às vezes, a gente tem percepção de que é algo muito complexo que precisa mudar, por exemplo, para a qualidade melhorar, e não. Às vezes é algo muito simples da percepção deles, que pode ser feito de uma forma mais rápida. Então, eu tenho feito muito isso, de realmente levantar e escutar todos, administrativo e também a fábrica, né? Eu vou bastante para Iracemápolis, para já escutar os operadores, e também em conjunto com a minha parceira de fábrica lá, né, a responsável de RH
da fábrica, a gente fazer ações que façam sentido para aquela população, mas é escutar e deixar vir deles. Uma das coisas que mais me emocionou, assim, no começo desse ano, foi eu implementar uma ação e a pessoa, da ideia dessa pessoa de escutas, né, chegar para mim e falar assim: "Obrigado por você estar aqui, por você estar ouvindo de verdade a gente. Eu acredito que vai mudar". Então é assim, eh, é o olhar para o outro, é o fazer o que a inteligência artificial não sabe fazer, que é estar ali, é entender o que não está sendo dito, como que a pessoa está colocando aquilo, qual que é efetivamente o ponto de dor na fala daquilo tudo que foi trazido. Então, essa é a dica, em qualquer nível, mas o operacional é o nível que está com a mão no nosso produto, pensando em automotivo, né. E nas outras empresas também, é quem está ali montando, organizando, fazendo. O que está acontecendo ali, né, para a gente poder propor ideias que façam sentido, porque o nosso mundo administrativo é completamente diferente e a gente não vai dar a melhor solução para eles. Eles vão trazer. E às vezes muitos vão trazer a mesma coisa. E aí é esse o ponto que a gente precisa pegar. Então a primeira coisa que eu falaria é sair da cadeira, RH, sair da cadeira e estar com o cliente, entender o negócio, entender o que eles fazem e o que eles trazem de melhoria no processo, em processos de RH, em processos de atendimento, em processos de fabricação, como fazer, eles vão trazer. Então, pessoal, acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje é que a inovação ela começa desde as pessoas que fazem acontecer. E não precisa ser uma coisa mirabolante. A gente pode começar desde nosso dia a dia pequenas mudanças que vão mudando realidades. Acho que aos poucos que a gente vai mudando realidade. Acho que a gente aprendeu isso muito hoje, tá? E que são realmente essas pessoas da operação que fazem as coisas acontecer, que realmente podem transformar organizações. Muito obrigada, Dani, Imagina, obrigada a você, por Karen. estar aqui conosco. E bom, pessoal, se você sente que esta conversa está sendo que está aprendendo muito com estas conversas, siga lá a gente no Instagram, lá no Spotify também, lá marca lá umas 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a que este trabalho chegue muito mais a muitas mais pessoas. Dá lá um sininho lá em YouTube, tá? E até nosso próximo episódio. E sejam bem-vindos à segunda temporada de Além do Escritório. Tchau, tchau. Tchau.